Bom dia, alunos. Aqui é o professor Walter de Matemática com mais uma aula de geometria plana para vocês. Esta é a aula número 4. Nesta aula a gente vai continuar ainda falando sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Porém, esta aula vai ser voltada para a matéria do caderno do aluno, quarto bimestre, primeira série do ensino médio, ok? Então vamos já na primeira atividade do caderno do aluno, quarto bimestre. Atividade um é o tema um, né? Primeiro vai ter uma explicaçãozinha aqui do que será a primeira atividade. Trigonometria é a área da matemática que estuda as relações entre lados e ângulos de um triângulo. Desde a antiguidade, astrônomos e geômetras estudam as propriedades dos triângulos para resolver problemas, sobretudo os que possibilitam determinar medidas inacessíveis, por exemplo, a medida do raio da Terra, a distância da Terra à Lua, a largura de um rio, a altura de uma montanha, dentre várias outras situações. Um problema muito importante no qual a aplicação da trigonometria hoje se faz presente é na garantia do direito constitucional, que trata da igualdade de todos perante a lei. O direito da livre locomoção. Para a garantia desse direito, as rampas tornaram-se um importante meio facilitador de acesso e a trigonometria é que dá o suporte para o cálculo da inclinação adequada a cada tipo de rampa. Considera-se a inclinação da rampa a relação entre a altura e o deslocamento horizontal em porcentagem. Para que esteja adequada à acessibilidade, os valores obtidos devem obedecer a NBR 9050. Esse NBR quer dizer norma brasileira, tá? Estando entre 5% e 8,33%. Em trigonometria, a inclinação da rampa é chamada de tangente do ângulo de subida. Ela é calculada por meio da razão entre a medida da altura da rampa, que é a H, e a medida do comprimento horizontal, que é o C. Então vamos dar uma relembrada na, nos elementos de um triângulo retângulo que a gente viu na aula número 3. Na aula 3 eu falei sobre as relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Então vamos dar uma olhada aqui. Bom, primeiramente porque triângulo retângulo, que eu falei, que espero que todos tenham assistido a aula, mas por que triângulo retângulo? Porque dentre os três lados do triângulo retângulo vai haver sempre um ângulo de 90 graus, que é esse símbolo aqui. O próximo elemento é a hipotenusa. Ela fica sempre oposta ao ângulo de 90 graus. E também é o maior lado do triângulo. Aí temos o cateto B, que fica oposto ao vértice B. E temos o cateto C, que é oposto ao vértice C. Ok? Além disso, no triângulo retângulo, com relação à trigonometria, nós temos os ângulos, né? Além do ângulo de 90 graus, nós temos dois ângulos agudos. Um deles eu vou dar o nome aqui de ângulo alfa e o outro vou dar o nome de ângulo beta. Certo? Esses são os elementos que a gente viu na aula passada. Agora, vamos entrar com as relações trigonométricas em si mesmo, né? Vamos dar uma diminuída aqui. Vamos lá. A primeira relação trigonométrica é a do seno. Seno é igual à razão entre o cateto oposto pela hipotenusa. A razão, pessoal,
na matemática, ela estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre os dois números. Então, é a razão, né, a divisão, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Agora, o que é esse cateto oposto? A hipotenusa eu já mostrei para vocês. O cateto oposto vai depender do ângulo que a gente tiver como referência. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Então a próxima relação é a do cosseno. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Assim como o cateto oposto, nós temos o cateto adjacente, mas ele vai depender também do ângulo de referência. Vou explicar daqui a pouco. E temos a tangente, a terceira relação, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então vamos acrescentar aqui nos elementos do triângulo, né, o seno, o cosseno, a tangente, o cateto adjacente e o cateto oposto. Esses são os elementos do triângulo aqui com relação à trigonometria, né? Então vamos estudar agora, como eu falei para vocês, esses dois últimos aqui. Nós vamos estudar o cateto adjacente e o cateto oposto, porque ele depende do ângulo que a gente estiver trabalhando. Então, no triângulo retângulo, como eu falei, nós temos o ângulo de 90 graus, né? Para ser triângulo retângulo, tem que ter esse ângulo 90 graus, né? E dois ângulos agudos. Esses dois ângulos agudos, como a gente já viu em outras aulas, eles são complementares, ou seja, a soma entre os dois é 90 graus, certo? A soma dos dois dá sempre 90 graus, eles são complementares. Então vamos mostrar aquelas relações em relação ao ângulo alfa. Então vamos lá, relação seno, aí eu coloquei ó, seno do ângulo alfa. Ele é igual a razão entre o cateto oposto pela hipotenusa. Então, qual é o cateto oposto do ângulo alfa? Do ângulo alfa. É o cateto C. E a hipotenusa? A hipotenusa a gente já viu. Então, é a razão entre o cateto oposto, que é o C, cateto C, dividido pela hipotenusa. E se eu pegar agora a relação cosseno? Cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é o cateto que fica coladinho no ângulo aqui, ó. Ele fica aqui, ó. Ele fica coladinho no ângulo, é esse lado aqui que fica colado no ângulo, dividido pela hipotenusa. Ainda falando sobre o ângulo alfa, temos a tangente do ângulo alfa. É o cateto oposto, que a gente já viu, dividido pelo cateto adjacente. Essas são as três relações trigonométricas com relação aí ao ângulo alfa. Por isso que eu falei, depende do ângulo em que a gente estiver se referindo. Agora vamos lá para o ângulo beta. No ângulo beta, a relação seno fica assim. Cateto oposto. Qual é o cateto oposto ao ângulo beta? Agora é o cateto B. A hipotenusa continua a mesma, porque a hipotenusa é o maior lado do ângulo retângulo, então ela não vai mudar de posição, certo? Vai ser sempre essa razão. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que vai mudar é o ângulo de referência. Então vamos ver agora como fica o cosseno. Cosseno do ângulo beta é o cateto adjacente, que é o cateto que fica coladinho nele ali, dividido pela hipotenusa. Certo? E a tangente desse ângulo? A tangente desse ângulo é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Isso aí só foi para relembrar quais eram as relações trigonométricas
porque essa primeira atividade aqui está falando de tangente, né? Então vamos lá, atividade 1. Observe os esboços das rampas. Seguindo os passos abaixo, você irá calcular a inclinação de cada uma e verificar se estão adequadas à NBR 9050, que é aquela recomendação que teve lá no comecinho da atividade. Então, aqui o enunciado está dando duas inclinações, uma e duas, certo? Vocês terão de calcular, eu não vou calcular, ok? Eu vou dar só orientação de como vocês devem calcular. Então agora, só para ilustrar, vou mostrar para vocês qual é a rampa que a gente está se referindo, que a gente tem que calcular. É essa aqui, ó, onde a rampa de cimento, aí onde o cadeirante vai ter que subir. Esse é o cálculo que nós estamos realizando, certo? Então, a partir daí, vocês usando essa fórmula, vocês vão calcular, vão pegar ali naqueles triângulos menores, vocês vão calcular o cateto oposto, que se aqui, vou aumentar esse ângulo um pouquinho, esse triângulo um pouco aí. Aqui é o cateto oposto, né? Se a gente for considerar que aqui é o ângulo alfa, aqui é o cateto oposto e aqui é o cateto adjacente, né? Cateto adjacente, cateto oposto, certo? Isso é que vocês vão calcular. Vocês fazendo essa divisão aí, vai aparecer, vocês vão chegar a um valor, certo? Então, na primeira atividade, vocês vão pegar os valores desses dois triângulos, né? Dessas duas inclinações aqui, ó, esta e esta, e vão jogar nesta fórmula e vocês vão obter valores. Aí, ok, guardem os valores. Aí vem a atividade B. Primeiro é calcular a razão entre os dois, vocês vão calcular. Atividade B. Indique a inclinação dessas rampas em porcentagem, multiplicando os resultados obtidos por 100. Então, vamos dizer que aqui dê 0,04, por exemplo. Aí vocês vão fazer vezes 100. E vezes 100, isso aí, por exemplo, vai dar 4%. Certo? Ok? Essa é a segunda atividade. E na terceira atividade, que é a letra C, vocês vão ter que analisar qual das duas rampas está de acordo com as normas da NBR 9050. Aí vocês vão ter que voltar lá em cima e ler. De acordo com a NBR 9050, ó, a inclinação tem que estar entre 5% e 8,33%. Se ela estiver fora dessa porcentagem, ela não atende a norma, então ela vai estar irregular. Então, na primeira atividade é isso, A, B, C. Agora vamos para a atividade 2. Atividade 2. O desenho a seguir apresenta o esboço de uma rampa para acessibilidade. Determine. Ó, vejam bem, aqui está o ângulo de 90 graus, certo? Lá o nosso ponto de referência é a hipotenusa. Aqui é um dos catetos, né? Catetos, certo? E aqui está o nosso ângulo. Vamos ver o que ele vai pedir. A medida da altura entre os dois pisos. Bom, aqui a primeira atividade é a medida da altura. Então eu quero saber esta medida aqui, ó, a altura entre os dois pisos, que na verdade é o meu cateto, né, que eu coloquei aqui, um dos catetos do triângulo retângulo, ok? Então, vamos relembrar como eu faço para calcular a medida de um dos catetos de um triângulo.
Lá, pelo que a gente viu lá, a gente vai ter que usar o Teorema de Pitágoras. Esse Teorema de Pitágoras está na minha segunda aula de geometria plana. Se vocês não assistiram, é bom assistir. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Bom, aí tem o triângulo retângulo com alguns elementos. E o que quer dizer o quadrado da hipotenusa? A hipotenusa a gente já viu que é o maior lado, né, do triângulo retângulo. E ele está sempre oposto ao ângulo de 90 graus. E é o maior lado do triângulo retângulo. Aí nós temos o cateto B e o cateto C. Então a fórmula é hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Vocês vão usar essas medidas e essa fórmula para realizar aquela atividade lá. Então, nesta primeira atividade, vocês vão usar a fórmula do Teorema de Pitágoras para calcular essa altura que, volto a falar, é um dos catetos. Aí, quando vocês tiverem a medida dos três lados do triângulo, vocês vão fazer a segunda atividade, que é achar o valor da tangente de alfa. E justifique se a rampa está adequada às normas de acessibilidade. Aí vocês vão fazer o mesmo procedimento, né? Vocês vão usar aqui a fórmula da tangente, que é o cateto oposto, né? Isso aqui, se aqui é o ângulo alfa, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Após realizar esse cálculo, vocês vão chegar num valor, né, 0, alguma coisa, certo? Vamos dizer que seja 0,6 aqui, vai. Aí vocês vão multiplicar por 100. E o valor aqui, o valor vocês têm que ir lá naquela tabelinha, lembram? Para a rampa estar dentro da norma, ela tem que estar entre 5% e 8,33%. Certo? E aí vocês, se o resultado que vocês obtiverem aqui tiver dentro desta taxa aqui, né, dessa porcentagem aqui, aí vocês respondem aqui, ou está dentro ou está fora, certo? Então, esta é a atividade. Vamos para a atividade 3 agora. Na atividade 3, ainda diz respeito sobre rampas de acesso. Só que agora é um exercício que foi adaptado de um exercício proposto no Enem de 2018. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira: para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Disse nesse caso que a rampa tem inclinação de x%, por exemplo, na figura abaixo, né? Bom, aqui nada mais é, né, pessoal, do que a gente acabou de ver nas duas últimas. Isso aqui é o enunciado da questão do Enem, tá? Mas é o que a gente acabou de ver, né? Da tangente sobre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Que é 20 dividido por 1 igual esse valor vezes 100, né, vai dar 20%. Isso aqui foi só o enunciado do problema lá no Enem. Então agora vem aqui. Vamos continuar a leitura aqui. A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial cuja base, situada a 2 metros abaixo do nível da rua. Então a base da rampa que ele está considerando é isso aqui, né? A base ela está a 2 metros do nível da rua. Então aqui, ó, a rua está aqui, certo? A rua está aqui. E aqui é o piso da garagem, onde está no mesmo nível da base da rampa, certo?
E essa base, né, ela tem 8 metros de comprimento. Agora vamos continuar aqui. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado que as normas técnicas do município onde estava localizada a casa exigem uma inclinação máxima da rampa de 20%. Então a inclinação máxima dessa rampa é de 20%. Então vamos ver o que o problema pede. Primeiro, calcule a inclinação da rampa e verifique se ela atende às normas técnicas do município. Então, calcular a inclinação da rampa, a gente já aprendeu, certo? Vocês vão usar a fórmula da tangente cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Vocês vão usar essa fórmula, calcular a inclinação, o resultado vocês vão fazer vezes 100 e vai ver uma porcentagem. Vai descobrir se está dentro dos 20%, certo? Porque, vejam bem, agora vocês esquecem aquela taxa lá de 0,5% e de até 8,3% do cadeirante. Aqui nós estamos falando de uma garagem agora. Então, aqui ele já está falando que é até 20% de inclinação. Então, esse valor aqui vai poder estar até 20%. Ok? Vamos à segunda atividade. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Aumentei um pouquinho a imagem aqui para vocês entenderem. Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser elevado em 40 centímetros, elevado em 50 centímetros, mantido no mesmo nível, rebaixado 40 centímetros ou rebaixado 50 centímetros. Essas são as alternativas, que tudo vai depender do cálculo que vocês fizeram lá no item A. Qual é a porcentagem, né, de inclinação aqui desta rampa? O que é que eles estão falando aí que vai ter que ser elevado ou rebaixado? É o nível da garagem aqui, ó. O nível da garagem. Então, dependendo do caso, de acordo com os cálculos, né, vocês terão que... Ele quer saber se vocês vão elevar o piso ou rebaixar o piso. Isso vai depender dos cálculos que vocês fizeram lá no item A. Vocês calcularam a tangente lá, certo? Do ângulo, calcularam o cateto oposto dividido pela adjacente. Deu um certo valor aqui, certo? Vai dar um certo valor. E aí vocês vão comparar com a exigência lá. Está falando que não pode ser superior a 20%. Então, se for superior a 20%, o que é que vocês têm que fazer com esse piso? Vocês têm que elevar, tem que rebaixar ou tem que manter no mesmo piso? Isso aí é com vocês. A resposta é de interpretação, pura interpretação e o cálculo. Né? E para calcular, você vai ter que elevar ou rebaixar, se tiver acima de 20%, é a mesma fórmula aqui, tá? A mesma relação. Tangente é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vocês vão usar esta mesma fórmula. Agora vamos passar para a atividade 4. O segmento AB, o segmento AB, daqui até aqui, ó, está representado no plano cartesiano, conforme a figura a seguir. Determine qual é a inclinação desse segmento. Nesse caso, pessoal, já está fora daquele problema contextualizado. Né? Aqui ele está dizendo de inclinação de um segmento. E quando se fala de inclinação de segmento, é em graus. Lá, vocês viram que duas atividades ele deu, era de rampa de acesso para cadeirantes, ele já deu o quanto vocês deveriam se basear. Era 5%, de 5 até 8,33%. E no segundo,
até 20%, mas isso eles estavam falando em porcentagem porque é questão de normas, né, de leis. Então ele já deu no enunciado que teria que ser em porcentagem. Porém aqui, ó, ele está mandando, está perguntando a inclinação do segmento AB. E quando se fala em inclinação de algum segmento, é em graus. Então a gente vai ter que calcular essa inclinação em graus. Porém, aquelas relações trigonométricas continuam as mesmas, tá? Então a gente vai ter que enxergar aqui um triângulo, né? Um triângulo retângulo, e vamos ver, vamos identificar aí quais as medidas que a gente já tem. Então, por exemplo, eu tenho a medida da hipotenusa, aqui, ó, triângulo retângulo, que aqui é um ângulo de 90 graus. Hipotenusa é a medida do lado de lá, nós não temos. Nós temos alguma medida de cateto, por exemplo, esse cateto? Nós temos, porque dá para a gente identificar aqui, ó. Está indo do 3 até o 9. Então aqui a gente já dá para saber qual é o valor desse cateto. Temos a medida do outro cateto? Sim. Temos a medida que vai de 2 até 4. Dá para a gente identificar qual é a medida, certo? Então, vamos separar esse triângulo aí desse gráfico. Vamos, para a gente pensar como a gente vai calcular. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o ângulo, que a gente está querendo determinar a inclinação, que eu vou chamar de alfa, certo? Temos o cateto oposto a ele e temos o cateto adjacente a ele, que são as medidas aqui que a gente tem no nosso plano cartesiano, né? A gente dá para pegar as medidas aqui, ó. Então, nós vamos usar novamente a fórmula da tangente, porque a gente tem a medida do cateto oposto e temos a medida do cateto adjacente. Porém, como já foi falado anteriormente, agora a gente quer a inclinação de um segmento, e essa inclinação vai ser em graus. E esse valor que eu vou obter aqui nessa razão, que é dividindo o cateto oposto, a medida do cateto oposto pela medida do cateto adjacente, vai ser um valor numérico, qualquer, não vai estar em graus, ok? E para eu descobrir o valor desse ângulo em graus, eu vou ter que jogar este valor aqui na calculadora. Eu vou ter que jogar na calculadora. E como eu obtive este valor aqui usando a fórmula da tangente, quando eu usar a calculadora, eu vou ter que usar a tecla tangente, porque este valor aqui eu obtive usando a fórmula da tangente. Então vamos usar a calculadora. Então vamos usar a calculadora do micro aqui. Vamos fazer aquele cálculo lá. Eu tenho a altura de 6 dividido pela base do triângulo lá, um dos catetos que foi 2, certo? Então esse resultado dá 3. Se eu vier aqui na função trigonométrica e apertar a tangente, ele vai me dar uma outra medida, porque ele vai considerar que isso aqui é um ângulo e vai me dar uma medida, a medida do arco. Mas eu não quero isso aí, é o contrário. Esse aqui é a minha medida do arco, eu quero saber qual é o ângulo. Então eu venho aqui, ó, no arco da tangente, que é esse tangente, o inverso da tangente, elevado a menos 1, tá vendo? Aí a hora que eu aperto aqui, essa medida de 3 aqui corresponde a 71,565 e todas essas casas aqui em graus. Então, isso aqui é aproximadamente 72 graus. É a resposta daquela atividade. Aproximadamente 72 graus. Ok? Então, voltando aqui, pessoal, a gente descobriu lá que esta inclinação aqui é de aproximadamente, né? Então esse ângulo alfa que a gente calculou aí é de aproximadamente, que é esse símbolo aqui, ó, aproximadamente 72 graus.
esse exercício eu quis resolver para vocês aí, para vocês verem que existe uma diferença, né? Então aqui a gente já teve que usar a calculadora, mas foi bom. Espero que vocês tenham acompanhado os cálculos, né? E se vocês ficaram com dúvidas, pode entrar em contato comigo e perguntar, ou eu posso passar alguns outros exercícios para vocês, certo? Usem as calculadoras que vocês têm disponíveis aí para ver se vocês conseguiram chegar nesse resultado aqui, ok? E é isso. Então eu encerro essa aula por aqui, essa aula de hoje. Na próxima aula eu vou estar apresentando as próximas atividades, mas só que nas próximas atividades a gente vai usar, a gente vai ainda estar falando sobre relações trigonométricas, porém vou usar a tabela dos ângulos notáveis, ok? Então, até a próxima e bons estudos!